Olá, namastê. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da nossa jornada Destravando as suas sequências de yoga. Meu nome é Karime Neder e o objetivo dessa jornada é a gente realmente destravar todo o potencial que o yoga tem a nos oferecer e que transforma a nossa prática, a nossa vivência e até mesmo a maneira como a gente vivencia e percebe o mundo, percebe a nossa própria existência. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa segunda aula. Essa aula vai ser prática, então eu quero que você já separe o seu espaço, estenda o seu tapetinho e se prepare realmente para vivenciar esse yoga, né? Se você esteve na aula de ontem, que foi a nossa primeira aula, você já deve ter aí estudado um pouquinho sobre toda a estrutura de uma prática de yoga. É sempre bom frisar que aqui nós estamos falando de um yoga moderno, né? Um yoga dinâmico. É claro que se você pega determinados estilos de yoga tradicionais, eles vão ter a sua própria maneira ali de conduzir todo o movimento. Mas aqui a gente está explorando um pouquinho mais essa prática moderna, dinâmica, que está acessível a todos, né? E que não deixa de conter na sua essência, né, os fundamentos profundos e essenciais do yoga, a capacidade dessa prática de nos conectar com partes íntimas da nossa natureza, né? E nos levar num estado de consciência cada vez mais profundo, cada vez mais elevado, e assim realizar a nossa própria natureza. Então vamos lá, é um prazer para mim estar aqui te conduzindo nesse processo. Hoje nós teremos essa aula bem prática que vai então ser para vivenciar aquilo que nós estudamos ontem, tá? Fazendo uma breve revisão, a gente já sabe que a estrutura dessa prática de Vinyasa Flow Yoga, ela é dividida em partes. Essas partes se comunicam, tá? O aluno ele flui de um momento para o outro com extrema naturalidade, sem que os blocos sejam percebidos como blocos, mas sim criando uma fluidez natural entre uma parte e a outra, tá? Na aula de hoje, naturalmente, você vai sentir mais esses blocos, porque eu vou parar e explicar e trazer alguns detalhes para que a compreensão seja realmente clara. Tá? Mas amanhã, que é a nossa terceira aula, aí a gente vai fazer uma prática bem fluida, bem estruturada dentro do método Nataraja Flow Yoga. Então, eu já te convido a ficar até o final e não perder a aula de amanhã também, tá? E se você está chegando agora e ainda não assistiu a primeira aula, eu vou deixar no card aqui em cima, e aí você vai poder, então, depois que finalizar essa prática, ir lá e conhecer um pouquinho da primeira aula, que tem dicas bem interessantes aí, tanto para o professor de yoga como para aquele praticante que quer realmente criar uma autonomia maior com a sua prática, ok? Então vamos lá, vamos fazer aquela pequena revisão. Nós sabemos que essa aula é estruturada em blocos, esses blocos eles se conversam harmonicamente, fazendo um todo, né? Nós estamos falando aqui de uma aula de 1 hora de duração, mas é claro que se você tiver uma aula de 1 hora e meia ou uma aula de 45 minutos, você vai aí ajustando proporcionalmente esses blocos, tá? Então, o primeiro bloco é a abertura da aula, aquele momento que você vai trazer realmente a pessoa para o agora, né? De corpo, mente e coração. O segundo bloco é o momento de aquecimento, onde a gente começa a despertar o corpo e vai ali trabalhar algumas partes que você sabe que vão ser bem exigidas e que você vai precisar realmente de bastante mobilidade ou de força, enfim, vai depender aí da direção que você vai dar na sua aula, que é o que a gente vai aprender hoje, tá? Então,
Aquecimento, geralmente nesse aquecimento também colocamos ali, aproveitamos para também estruturar o core. Sempre é bom você ter exercícios que fortalecem toda essa musculatura de sustentação do quadril, da coluna, né? Para que a prática de yoga seja feita de uma forma bem saudável, tá? E aí, depois desse aquecimento, a gente começa a esquentar um pouco mais a prática, né? No aquecimento, você já vai ali começar a estimular um certo calor, tá? E quando chega no momento solar da aula, esse calor começa a ficar mais evidente. Então, nesse momento solar, a gente divide ele em três partes, tá? Uma são os vinyasas de Namaskara, onde você vai sentir mais fluidez, mais dinamismo, movimentos que se repetem junto à sua respiração. O outro é o momento das permanências, onde você vai sentir posturas que geralmente trazem um calor e uma energia bem forte no corpo, tá? Trabalhar alinhamento, trabalhar a permanência, respiração consciente dentro dessa postura, né? E todo esse trabalho vai, então, chegar no que a gente chama de peak pose, que seria uma postura principal, vamos dizer assim, da aula, tá? E aí a gente chega nesse momento que é como se fosse o pico da montanha, tá? A gente vai falar mais de peak pose já já. Deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Depois que você chega nesse pico da montanha, você então começa a restaurar, começa a descida. Então você vai ter ali momentos mais restauradores, momentos lunares, onde você vai observar tudo que foi trabalhado e tentar de alguma forma gerar compensações, incluir movimentos na coluna que talvez não tenham sido explorados nessa subida, e agora você tem a oportunidade de colocar, além de trazer um clima mais introspectivo, que vai direcionando a pessoa ali para o momento final da aula, onde você tem um relaxamento, ou uma meditação, ou até mesmo os dois. Bom, dependendo do tempo que você tem de prática. Então, pessoal, vamos explorar tudo isso na prática hoje, tá? Mas como que eu vou preencher tudo isso? Como eu vou saber, então, como que eu vou criar? Quais são as posturas de aquecimento que eu vou colocar? Para que você comece essa jornada, dentro da prática do Vinyasa, a gente geralmente já define qual vai ser esse pico, né? Para onde você está indo? Entendeu? Isso já vai te dar uma direção bem maior. Então, geralmente a gente já escolhe logo de início qual é o peak pose da prática, tá? E o que seria esse peak pose? Né? Seria a postura que você quer conduzir. Se você tem uma turma iniciante, essa postura não precisa ser nada difícil. Pode ser um trikonasana, sabe? Pode ser qualquer postura, uma postura de equilíbrio, um vrikshasana, que é a postura da árvore, né? Você vai escolher uma postura e aí você vai analisar essa postura, tá? E com essa análise você já vai entender os recursos que você precisa, então, para criar esse sequenciamento, ok? Então, eu escolhi uma postura hoje como exemplo, tá? Essa postura chama-se Utthita Hasta Padangusthasana. Nós vamos fazer ela como uma sequência. Vou mostrar aqui rapidinho, é uma postura de equilíbrio, tá? E nessa sequência, e aí entra a chave da questão, tá? Eu vou mostrar para você a sequência completa, mas é muito importante que o professor tenha em mente as cramas adequadas para se chegar nessa postura. Porque muitas vezes você tem alunos de diversos níveis fazendo a sua aula. E você tem que, de alguma forma, fazer com que esses alunos alcancem aquele estado de flow, né? Aquele estado onde ele realmente está fazendo algo que está desafiando ele, mas ele sente que tem capacidade de superar, de conquistar aquele desafio.
né? Mesmo dentro do calor, né? Dentro de toda essa energia. Então é interessante que você observe isso e dê as cremas necessárias, tá? Então, no momento que a gente for fazer o peak pose, você tem que ali dar diversas opções para os seus alunos. Vou dar um exemplo aqui. Então, a sequência final que eu quero chegar é essa aqui, onde o aluno vai segurar lá no dedão do pé, a outra mão na cintura, o joelho bem elevado, a gente vai estender a perna aqui na frente, ficar aqui 5 respirações, depois levar a perna lá para a lateral, olhar para o lado oposto, fazer mais 5 respirações. Depois vamos inspirar e voltar. Exalar, alongar o corpo lá na frente. Inspira, sobe de novo. E aí solta o pé e segura aqui mais 5 respirações, tá? Essa é a sequência. Porém, nem todos os alunos vão conseguir atingir esse nível de excelência no movimento, mas esse aluno precisa sentir que ele fez algo que realmente se desafiou. Então, você vai dar variações, tá? Geralmente, numa prática, a gente começa da variação mais básica para a variação mais avançada. Aqui, eu tô, de alguma forma, mudei um pouquinho para que você entenda bem esse processo das cremas, tá? Então, se eu percebo que os meus alunos tiveram dificuldades em determinadas posturas, como Trikonasana, vamos supor, o seu aluno está aqui, vai fazer o Trikonasana, você percebe que ele não tem muita mobilidade posterior da coxa, ele ainda não consegue inclinar o quadril, então ele deixa o quadril aqui, a coluna acaba arredondando, o peito fecha, né, o ombro fecha e o braço fica tentando subir lá em cima. Então esse Trikonasana ainda não está alinhado. Não adianta você dar esse asana para ele, o Chitta Hasta Padangusthasana, porque ele não vai conseguir fazer. Ele primeiro precisa compreender um Trikonasana. Um Trikonasana é a crama de uma postura como essa. E o professor ele tem que ter essa análise, essa percepção do aluno para poder então direcionar a crema mais adequada para ele, tá? Então, no caso, por exemplo, o aluno ele precisa já conseguir uma boa inclinação do quadril, um alongamento amplo aqui no posterior da coxa, com ativação, com proteção articular, tração axial da coluna nos dois lados, tá? Se ainda tá curvadinha assim, não vai ser tão bom, tem que crescer, tem que sentir esse espaço bem aberto, o tórax aberto, e aí você, com todos esses aspectos na sua prática dentro de um Trikonasana, a probabilidade de você conseguir fazer a postura final vai ser maior, né? Então você já pode pegar esse aluno e desafiar ele nesse sentido, tá? Mas se não, você tem outros recursos, né? Então você pode, por exemplo, fazer com o joelho elevado aqui na frente, ao invés de chegar e segurar lá no dedão do pé, a gente tem a crama aqui segurando por baixo do joelho. Pode deixar o joelho semiflexionado ou estender se der, tá? Quando vai para a lateral, vamos então trabalhar toda a mobilidade articular ao invés de já chegar alongando também a parte posterior da coxa. Então você pode manter a mão no joelho e abrir aqui para a lateral. Então, dentro da sua prática, da sua turma, pode ter diversos alunos, cada um deles fazendo a crama que é mais conveniente para o seu momento, tá? E a sequência continua bem redondinha para todo mundo. Então é muito importante a gente conhecer as cramas nas posturas, tá? No curso de formação a gente trabalha muito em cima disso. Então, quando eu resolvi desenvolver o método, né, eu também separei as posturas em grupos. Então, no curso a gente estuda
quais são os grupos de peak pose. Dentro desses peak poses, a gente tem diversos grupos e cada grupo possui posturas que de alguma forma trabalham ali as mesmas articulações, os mesmos grupos musculares. E a partir do momento que você aprende a fazer uma boa sequência para uma postura daquele grupo, naturalmente aquela mesma sequência serve para todas elas, tá? Porque todas as posturas que estão dentro do grupo, elas possuem uma familiaridade, né, com relação a essa parte das crânias, ok? Mas vamos lá. Então, a gente vai analisar essa postura, entender tudo o que você precisa trabalhar para desenvolvê-la e as camas que você vai dar, as opções que você pode dar para os seus alunos no momento ali que você percebe as dificuldades ou as facilidades de cada um, ok? Então, pensando na postura final, a gente percebe já de cara que é uma postura de abertura pélvica, certo? A rotação do quadril é lateral, tá? Eu tenho que girar o meu quadril para longe da minha linha medial do corpo, né? Então eu abro o joelho lateral, preciso trabalhar essa mobilidade, tá? É uma postura de equilíbrio, equilíbrio em pé, então é muito importante que eu dê atenção para o apoio do pé, que eu estimule os arcos internos do meu pé, tá? Que mais que a gente pode pensar? É uma postura de extensão axial da coluna, então tem essa tração que vai desde a perna de baixo, ó, e te cresce, porque às vezes é comum a pessoa achatar aqui para esticar a perna. Na verdade, a gente precisa aprender a empurrar, né, para o corpo crescer amplamente junto com a perna, né? Extensão axial, rotação lateral, equilíbrio, ação consciente lá nos seus pés, né? Nós temos também a necessidade de um amplo alongamento na parte posterior da coxa, na região dos isquiotibiais, né? Um amplo alongamento nesse movimento de flexão do quadril, o aluno precisa conseguir trazer esse joelho mais próximo possível do tórax, tá? Então, observe que só de você analisar a postura, você já encontra ali diversas ações importantes e que simplesmente te dão esse direcionamento, tá? E com esse direcionamento é que você vai criar cada parte da sua prática até chegar nesse peak pose. E aí depois você vai fazer o quê? Aquilo que não foi tão trabalhado. Então, talvez, né, trabalhar com posturas mais neutras de quadril, né? Colocar uma extensão de coluna, se você não colocou, alguma torção, tá? E aí isso vem depois dessa postura principal e nesse momento de restaurar e de ir conduzindo naturalmente a pessoa lá para o Shavasana, para um movimento mais tranquilo, ok? Então, nós vamos fazer essa prática hoje. O nosso asana principal vai ser a sequência de Utthita Hasta Padangusthasana. Então, nós vamos trabalhar aí tudo isso que nós falamos. Abertura pélvica, alongamento posterior da coxa, extensão axial da coluna e consciência lá na planta do pé, ok? Vamos lá? Então vamos iniciar. Estenda o seu tapetinho, vamos começar sentando numa postura confortável. Se você quiser, você pode utilizar algum apoio. Nós vamos sentar com conforto, cruzando as pernas, alinhando a coluna. E aí eu te convido a fechar os olhos e respirar bem consciente. Se você sentir que tem algo para ajustar no seu corpo, faça isso agora, ajuste. Até você encontrar uma posição realmente confortável, onde você possa sentir os ombros relaxados, os braços soltos,
A coluna alongada, sem esforço. E aqui você vai trabalhando a respiração profunda, consciente, e ao mesmo tempo eu te convido a observar a sua fisionomia, especialmente a área ao redor dos olhos, ao redor da boca, e vamos suavizar a expressão. E até mesmo desenhar um suave ar de sorriso, sabe? Uma sensação de ananda que vem e que banha todo o seu corpo, chega em todas as células e te prepara realmente para iniciar essa prática. Deixa a inspiração bem longa e solte o ar bem devagar. Coloque agora as suas mãos em Yana Mudra, indicadores e polegares unidos, palmas voltadas para cima. E nós vamos fazer um pouco de Surya Bedha Pranayama. Já iniciando com o trabalho sobre a nossa energia solar, trazendo um certo dinamismo, nós vamos inspirar apenas pela narina direita e soltar o ar pela esquerda, tá? A narina direita está relacionada ao seu lado solar e a narina esquerda à sua energia lunar. Então, nós vamos iniciar dessa forma. Você obstrui a sua narina esquerda e inala pela direita. Pode segurar alguns instantes o ar nos pulmões e aí troque a narina obstruída e solta o ar pela outra. Então, solta pela esquerda. Sem ar, você vai trocar novamente para sempre inspirar pela sua narina direita e exalar pela esquerda. E aí vai no seu ritmo mais algumas vezes. Tente inspirar em um tempo e soltar o ar no dobro deste tempo. Tá? Pode usar o mudra da sua preferência, pode ser em Ana Mudra, nas duas mãos, e usar o dedo médio da mão direita para obstruir e abrir a narina, ou Vishnu Mudra, que é assim, onde você vai flexionar o dedo médio indicador e usar esses dedos, o anelar e o dedo polegar, para fazer essa abertura e essa obstrução. Ok? Então, vai no seu ritmo, faça mais algumas vezes, com tranquilidade, buscando trazer toda a atenção para o seu momento presente, para as percepções, as sensações no agora. Nós vamos fazer mais dois ciclos no seu ritmo.
Quando terminar, relaxa os braços, respire normalmente. Se observe. Muito bem. Abre um pouquinho os olhos. Bom, como eu falei no início, essa aula ela é mais voltada para a gente entender essa estrutura, né? Vivenciar realmente. Então, de vez em quando eu vou ter que dar essas paradinhas para explicar, né? A gente vai sentir essa quebra aí entre um bloco de aula e o outro, mas uma aula normal isso flui naturalmente, né? Inclusive, numa aula normal, você teria até um pouquinho mais de tempo para se aprofundar um pouco mais no pranayama, como aqui eu tenho que explicar muitas coisas para vocês, para essa aula não ficar tão extensa. Fiz um tempo mais curto, tá? Mas a gente pode dedicar cerca de 10 minutos aí para esse momento da abertura, tá? Então, uma abertura onde você vai conduzir aquele aluno para dentro, para o agora, e aí escolher alguma técnica, que no caso aqui eu escolhi o Surya Beda Pranayama. Ok? E aí, naturalmente, finalizando o pranayama, você já entra ali no seu momento de aquecimento e a gente vai trabalhar um pouquinho de abertura pélvica, alongamento posterior da coxa e mobilidade na coluna. Então, vamos lá. Uma vez que finalizamos o pranayama, podemos relaxar as mãos nos joelhos. Nós vamos começar abrindo o tórax, olhando lá em cima, e inspirando. E vamos exalar, flexionando o corpo à frente. E aqui circular 5 vezes o eixo da coluna. Solta o pescoço, a cabeça. Abra o peito, gira, inspire lá em cima. E exale do outro lado. E vai no seu ritmo. Aqui tente movimentar bem profundo toda a estrutura da coluna. Inale, exale, solta bem. Mexe bem na cervical e no tórax. E deixa o movimento fluir até o quadril. Hum. Lembre-se de cultivar uma fisionomia tranquila, serena. Hum. Faça mais um giro. E aí, naturalmente, mantendo o seu fluxo, mude para o outro lado. Mais 5 giros para o outro lado. Essa mobilidade já vai dando água, já vai estimulando seus ventos. Inale, exale, levando a consciência lá para o seu eixo. Sentindo que o movimento visível, expansivo, é só um reflexo desse movimento cada vez mais profundo. Tenta mexer realmente uma vértebra em cima da outra. Inala e exala. Faz o último giro e vai diminuir aos poucos. Hum, muito bem. Abra seus olhos. Agora podemos tirar o apoio, alongar um pouco as pernas. Como ficamos bastante tempo com as pernas flexionadas, dá uma chacoalhada, estimula a circulação, batendo um pouquinho a panturrilha no chão. Isso. E aí nós
vamos massagear as pernas por 3 respirações, estimulando a circulação. Vem aqui e pressiona por fora das suas coxas. Alongue, exala, vai lá embaixo. E volte por dentro, inspirando. Repita mais 2 vezes. Na última vez, pode ficar lá embaixo um pouquinho. Solta aqui a coluna. Se você alcançar os seus pés, massageie um pouco, intuitivamente. Não é hora de forçar agora, é hora de soltar, sentir. Só mais uma respiração aqui. Muito bem, daqui nós vamos voltar devagar, inspirando. Flexione seus 2 joelhos. Traga os joelhos na sua direção. Deixe eles unidos e elevados, tirando os pés do solo. Vamos estender os braços lá na frente. Você pode permanecer assim, tá? Mas se você sentir que dá, acompanhe aqui comigo. Inspira, estende a sua perna direita. Vai até onde dá, mas tente manter os joelhos alinhados na mesma linha. E aí, exala, desce. Inspira, estenda a esquerda. Expire, volte. Inala a direita. Exala. Esquerda, subir. Solta o ar. Mais uma vez. Inspire e expire. Inala. Exala. E agora estenda as pernas até onde dá. Se não der para esticar, vai até onde dá, mas mantenha os joelhos elevados e bem unidos. Se for possível, estenda. Mais 3 respirações. Muito bom. Daqui cruza as pernas. Passa elas lá para trás. Chega lá no Balasana. Sente-se nos seus calcanhares. Alongue o tronco e os braços. Solta o pescoço e a cabeça. Comece a abrir bem os dedos das mãos. E quando for inspirar novamente, leve o corpo em 4 apoios. As mãos bem apoiadas, joelhos afastados na linha do quadril, os pés na mesma largura. Faça uma inspiração abrindo o tórax, olhando lá na frente, crescendo a coluna. Soltar o ar, arredonde as costas, puxa o cóccix para dentro, leva o queixo até o peito. Mais 2 vezes. Mobilizando bem a coluna, inspire abrindo, cresça. E expire arredondando. Mais uma vez. Para chegar no Adho Mukha Svanasana, você vai colocar a ponta dos dedos dos seus pés no chão quando inspirar. E ao exalar, eleve o quadril, empurrando o solo. Chegando em Adho Mukha, soltando o pescoço e a cabeça, sentindo uma tração com todo o seu corpo. E aí você pode mexer um pouquinho também, ó, estender e flexionar os joelhos alternadamente. Respirando, até sentir que você pode estabilizar a postura, descendo os calcanhares, elevando o quadril, empurrando o chão e crescendo bem. Levar até o máximo. E daqui eleve a perna direita. Inspire subindo. Ao expirar, coloque o pé direito entre as suas mãos. Coloque os joelhos de trás no solo. Se você sentir necessidade, use algo para apoiar.
para ficar um pouco mais macio, então dobre o tapetinho, tá? Relaxa a perna lá atrás, desce o quadril. Chega aqui, ó, com o joelho da frente tem que permanecer em cima do tornozelo. Então, dê as distâncias necessárias, tá? Solta o quadril e abre o peito, olhando lá em cima e inspirando. E quando você soltar o ar, estenda a perna da frente até onde dá. Pode levantar a ponta dos dedos do pé, girar os glúteos para cima e alongar o corpo lá na frente. Vamos fluir nesse movimento. Inspire e abre o peito. Desça o quadril e cresça a coluna. Solte o ar e alongue. Mais uma vez. Inspire e expire. Quando chegar lá na frente no Anjaneyasana de novo, inspire, abra o peito e agora enraize a mão esquerda no chão, quero os dedos abertos. Quero que você empurre o solo, tá? Não deixa assim ó, o peso do corpo cair. Empurra e sinta o seu corpo subir, o seu corpo crescer a partir dessa empurrada, tá? A mão oposta, a mão direita, fica aqui no joelho. Agora você vai poder relaxar um pouco mais essa perna. Então, pode girar o pé um pouquinho para fora e deixar a perna mais solta, ó. Deixa o peso todo na outra, na perna esquerda lá atrás. E aí, empurra o joelho direito para fora, o quadril para baixo e o peito para cima, inspirando e olhando lá no alto. E na expiração, meio que pulsando, você volta a sua posição no centro. E aí flui aqui, ó. Inspire, abre. Percebe como esse movimento vai mexer, soltar bem o quadril. Exala, fecha. A última vez. Inala. E exala. Ao voltar agora, ó, estrutura novamente o pé da frente retinho. Põe as mãos no chão. Alongue em Ardha Hanumanasana e permaneça. Gira os glúteos para trás e o tórax à frente, alongue aqui embaixo e respire bem profundo. Sentindo que dá para alongar mais os braços lá na frente, alongue. Alongue as mãos, a ponta dos dedos. Observe aqui na parte interna das virilhas, não deixe o quadril fechar de um lado, tá? Organiza a sua distribuição de peso. Faz uma anteversão do quadril, como se você, como se você quisesse girar os glúteos lá para trás e para cima. E alongue. Respire. Muito bem, vem para frente. Caminhe com o seu pé direito na direção da mão esquerda. Vai andando lá do lado esquerdo do tapete e desce esse joelho para a lateral, tá? Se estiver difícil, pode dobrar um pouquinho, até você encontrar aqui o seu apoio, escorrega a perna de trás mais para trás, mas não deixa o quadril cair para um lado nem para o outro, ok? E daqui inspire, abra o peito olhando lá em cima, cresça, exala, solta o corpo à frente, mais duas ondas, desenrole coluna, ondule do quadril até o topo da cabeça, inspirando, e exale, descendo. Então, tudo isso é aquecimento, tá? Inala. Mas você percebe que já tem um pouquinho de calor. E exale. Na próxima expiração, vamos acomodar o antebraço esquerdo aqui no chão. Abrir o braço direito lá em cima, inspirando. E depois apoiar a mão aqui na região sacral. Então, empurra bem o solo, tá? Sinta o seu corpo reagir
e crescer, subir através desse empurrar. Vai olhando por cima do ombro direito, se observa, não deixa o quadril cair nem para um lado nem para o outro. Podemos permanecer aqui ou avançar um pouquinho pegando o pé lá atrás, tá? Nesse caso, flexione e segure aqui, ó, pelo arco externo. Se eu segurar aqui por dentro, observe que eu rodo meu ombro para dentro e eu quero rodar ele para fora porque eu quero abrir cada vez mais o tórax. Então, segura por fora para já estimular essa abertura e respire olhando por cima do ombro direito. Vai trazendo o calcanhar esquerdo na direção do glúteo. Sinta, respire. Empurre bem o chão com o seu antebraço esquerdo e vá até o máximo. Daqui volta devagarzinho. Apoie o pé no chão lá atrás. Daqui, nós vamos lá para o nosso primeiro vinyasa de transição. Firma bem as suas mãos no chão, o pé de trás e vai chegar numa prancha inspirando. Estenda a perna lá atrás, inspire levando a direita. Exala em Chaturanga Dandasana. Se você precisar, use os joelhos para descer com a coluna bem retinha. Inspire. E sobe. Ou Bhujangasana ou Urdhva Mukha. Vai até onde dá. E exala em Adho Mukha. Respirando aqui. Inale bem profundo. Solta o ar devagar. Vá até o seu máximo. E daqui a perna esquerda vai subir e a gente vai fazer a mesma sequência toda do outro lado. Perna esquerda sobe, inspirando. Exale com o pé entre as mãos. Acomode o joelho de trás no chão. Relaxa o dorso do pé e desça seu quadril. Vai encontrando as distâncias adequadas. Você deve sentir liberdade em descer o quadril e sustentar o peito bem aberto. Então, vem aqui, ó, inspire, cresce, e no fluxo da respiração, exale, alongue. Mais duas vezes. Inala, exala. Muito bem. Quando você chegar lá na frente de novo, vamos enraizar a mão direita no chão, abre bem os dedos. E onde você apoia a mão também te influencia, tá? Observe que se eu apoiar a minha mão aqui, ó, eu vou ter uma necessidade de flexionar excessivamente o meu punho. Isso vai esticar demais o meu cotovelo e não vai me ajudar aqui nessa questão de empurrar o solo. Vai ficar difícil de eu sentir o espaço abrir aqui e por baixo da escápula, tá? Então, eu sempre indico os alunos a sentirem como se quisessem empurrar o chão suavemente para frente, tá? Colocar a mão na linha à frente do ombro, ó. Se fosse na linha do ombro, a mão estaria aqui, certo? Mas para proteger mais as suas articulações, experimenta um pouquinho à frente dessa linha e empurra bem o chão. Tá? Sente o corpo subir, crescer através desse empurrar. Vamos deixar a perna a esquerda agora bem soltinha e vamos fluir da mesma forma. O quadril baixo, peito abre, leva o joelho lá para a lateral e empurra o chão inspirando e volte exalando. E pulsa mais duas vezes. Inala. Não se preocupa muito com o certo ou errado, tente vivenciar e levar o movimento para aquela parte realmente do corpo que você está precisando sentir.
Inspire e expire. Muito bem. Feita a última vez, você vem aqui, ó, alinhe novamente o pé no solo, voltado para frente, na linha do quadril, e vai alongando a perna para chegar em Ardha Hanumanasana. Vamos alongar os braços à frente, cuidar aqui para fazer a anteversão e deixar o peso bem distribuído e o espaço distribuído nas virilhas. Gire os glúteos para cima e alongue sobre a perna da frente. Respire. Mantenha a coxa ativa, protegendo a parte posterior do joelho, elevando a patela. Estendendo a perna, mas sem estender excessivamente. Controle as suas articulações. E vai chegando lá no máximo. Mais uma respiração profunda. Daqui olhe para frente, volta devagar. E nesse retorno, a gente já vai começar a caminhar com o pé esquerdo na direção da mão direita, lá na direção da borda direita do tapete, até sentir que dá para descer. Flexiona um pouquinho se precisar, ajusta aqui o quadril. E aí começa a fluir no Ardha Kapotasana. Empurra o solo e abre o peito, inspirando. Ondule a coluna do quadril ao topo da cabeça, exala e desce. E inala, sobe. Cresça. Mantenha a perna da frente ativa, empurrando o chão. Isso pode te ajudar a subir com mais leveza. Mais um. Inala subindo. E expire descendo. E agora nós vamos acomodar o antebraço direito no chão. Para girar o corpo na direção da perna flexionada. Deixa o quadril bem alinhado, não cai nem para um lado nem para o outro. Empurre o chão com o seu antebraço direito e abra o braço esquerdo lá em cima. Cresça bem. E aí apoia a mão esquerda aqui na região sacral da coluna. Mantenha o tórax aberto. Cria essa tração do quadril, ou melhor, do pé de trás até o topo da cabeça. Cultive esse espaço. E respire aqui. Se você quiser avançar um pouco mais, pode avançar, mas saiba que você pode permanecer assim também, tá? Mas se sentir que tem como avançar, avance, flexionando a perna direita e segurando o pé com a mão esquerda do lado de fora do arco. E aí puxa o calcanhar para você, não deixe o seu tronco afundar, empurra o solo. Continue com o peito aberto, com os ombros baixos, longe das suas orelhas. Respire. Se observe. Vai chegando no seu máximo. E para voltar, volte devagarzinho. Firma o pé de trás lá no chão. As mãos. Inspire, leva o pé da frente lá atrás, ó. E exala, Chaturanga Dandasana. Expire. Urdhva Mukha Bhujangasana, inale. E Adho Mukha exale. Muito bom. E esse Adho Mukha, ele vai definir o início do solar e o final do aquecimento, ok? Então, naturalmente, já tem sempre uma postura de transição, geralmente é o Adho Mukha, mas às vezes não, que faz essa transição que flui harmonicamente de um bloco para o outro.
tá? A gente vai começar esse solar com o guerreiro dançante. Eu prometi na aula de ontem para vocês. Então, naturalmente, se você está assistindo essa aula, você já tem alguma experiência com yoga, né? Não vai ficar difícil de você acompanhar, mas saiba que numa aula para iniciantes você pode inverter também, dar primeiro as posturas de permanência e depois os dançantes. Mas hoje nós vamos optar em fazer dessa forma mais tradicional, vamos iniciar com os guerreiros dançantes. Então, aqui do Domuka, vamos inspirar e elevar a perna direita e exalar, apoiando o pé entre as mãos. Primeira postura é guerreiro 1. Acomode o pé de trás inteirinho no chão. Empurra o solo para você subir mais leve. Inspire no Virabhadrasana 1. E daqui você vai abrir o quadril para a sua esquerda. Ajustar o pé da frente, alinhando ao arco de trás. E exalando em guerreiro 2. Gire a palma da mão direita para cima. Inspire em Parshuva Virabhadrasana 2, alongando o lado direito do corpo. E chegando lá atrás, inspirando. E lá na frente, exale. Tá? Se precisar, pode usar crama aqui, um antebraço na coxa, ou a mão atrás do pé. Corpo retinho, passe por um Parshuva Konasana, expirando. O braço vem e gira, ó, pela frente do seu corpo. E aqui você já empurra o chão para subir. Inspire, leve de volta. Em Parshuva Virabhadrasana. E agora desce em Chaturanga Dandasana. As mãos vão no chão, o pé atrás, flexão soltando o ar. Inspire Urdhva e exale em Adho Mukha. Perna esquerda sobe, inspire. Solte o ar entre as mãos. Passo grande. Ou o pé de trás apoiado em 45 graus. Chega no guerreiro 1, inspirando. Abre lateral guerreiro 2, soltando o ar. Ajuste o pé da frente. Alinha a sua prática. Palma da mão para cima. Inspire Parshuva. Virabhadrasana 2. E exale lá no Parsva Konasana. Pode ser com o antebraço aqui, ou a mão no solo atrás do pé. Cresça bem. Passa o braço pela frente do corpo, empurra o chão para subir leve. Inspire, sobe. E exala Chaturanga Dandasana. Muito bem, vamos repetir mais uma vez de cada lado, ok? Inspire Urdhva. E exale em Adho Mukha. E a perna direita sobe, inspire, solte o ar entre as mãos. Guerreiro 1. Guerreiro 2, exalando. Guerreiro reverso, inspirando. Exala. Postura do triângulo. Parshva Konasana. E volta lá atrás, inspire, reverso. E desça em Chaturanga. Deixa a respiração guiar o seu movimento. Exalou. Inspirou. Abre bem. Solta o ar do Mukha. Perna esquerda sobe, inspirando. Exala entre as mãos. Guerreiro 1. Guerreiro 2, soltando o ar. Vai lá atrás em Parshuva, inspirando. Parshuva Konasana, soltando o ar. Volte com inspiração. E aí desça em Chaturanga. Urdhva e Adho Mukha. Perna direita sobe.
Solte entre as mãos. Chega lá no Guerreiro 1 e permaneça. Respire aqui. Então, aqui você já percebe que a gente já entrou num outro momento do solar, que é o momento da permanência. Então, tem essa fluidez, tá? E aí, respire, alongue. Vai estender a perna da frente, inspirando. Alongue o corpo sobre ela, exalando. Ondule 3 vezes. E nessa onda, vai ajustando a distância entre os pés se você sentir que precisa. Inspire, abre. Exala, solta. Inala. Exala. Inspire. Expire, alongue aqui. Tracione os braços, respire longo, empurra o chão, especialmente com o pé direito. Vá até o máximo. Dobra o joelho da frente, retorne passando por Guerreiro 1. Inspire. Abre amplo e lateral Guerreiro 2, ajustando o pé da frente para que ele se alinhe ao arco de trás. Gira a mão direita para cima e inspire lá atrás, em Parshva, inalo. E daqui volta estendendo a perna. Inclina o quadril para um lado, o corpo para o outro e chega no seu Trikonasana. Permaneça aqui na postura, tá? Observe que mesmo que dentro da prática do Vinyasa, mesmo nos momentos que a gente tem permanência, a gente cria transições fluidas de uma postura para outra, tá? Mas se você quiser adaptar isso para um Hatha Yoga ou para outro estilo que não tem essas transições, não tem problema. Você vai fazendo as posturas de um lado, o outro, à sua maneira, mas trazendo essa energia mais solar para esse momento, ok? Vamos chegar no máximo nesse Trikonasana, avança, avança, cresce bem. Ah. E daqui volta, flexiona o joelho da frente. Sobe de volta no Parshva Virabhadrasana 2, inspirando. E daqui entra no Vinyasa. Vamos fazer Chaturanga, Urdhva Mukha e Adho Mukha. Sempre seguindo com a respiração, ó, soltando o ar, inspirando e exalando. Perna esquerda sobe. Solte o ar entre as mãos. Põe o pé de trás e sobe no guerreiro. Permaneça lá. Cresça bem a coluna. O foco dessa aula não é trabalhar o alinhamento, mas você já sabe, né? Vai girando o quadril para frente, trabalha com retroversão, leva o abdômen para abrir bem o tórax e roda as axilas para o seu rosto. Cria uma amplitude na sua sensação. Mais uma respiração profunda. E agora estenda a perna da frente. Exale, leva o corpo adiante. Alongue. Ajuste o espaço se precisar. E então ondule 3 vezes. Desenrole, abre o peito, inspire. Solte o ar e alongue. No seu ritmo.
E aí fica lá embaixo. Estica os braços, empurra o chão, tá alongando até onde dá. Tente girar os glúteos para cima e deixar a coluna cada vez mais longa. Peito aberto, corpo tracionado lá na frente. Respire. Muito bom. Vamos flexionar o joelho da frente e subir de volta, passando por guerreiro um, inspirando. Exale, abre amplo e lateral guerreiro 2. Essa é uma característica do Vinyasana, né? Para chegar de uma postura a outra, a gente faz algumas posições de transição. Inspira Parshuva e aí sim chega no Trikonasana. Estenda a perna da frente, inclina o seu quadril e alonga o espaço da cintura dos dois lados. Tá? Evita essa curva na coluna, abre o peito. Perna da frente ativa, os braços bem alongados, a respiração presente. Vai no máximo. E então dobra o joelho da frente, empurra o chão, sobe. Braço esquerdo eleva, abre toda a lateral, inalando. E daqui avance para o seu vinyasa. Mãos no solo, leve pé. Desce em Chaturanga, Urdhva e Adho Mukha. Respire aqui. Empurre bem o chão, sinta a sua energia. Muito bem, agora vamos levar os pés lá na frente entre as mãos. Chegue e abra o peito, inspire. Solta o ar e alongue. Inspire, eleve o tronco e eleve os braços. Solta o ar com as mãos unidas e diante do seu coração. Relaxe bem os seus braços. Abra espaço lá nos seus pés, nos dedos. Tente de alguma forma encontrar o apoio da bola do dedão, da bola do dedinho e do calcanhar no solo e tente puxar o resto do pé para cima, assim, ó, como se você estimulasse ainda mais os seus arcos, tá? É importantíssimo para as posturas de equilíbrio em pé que você tenha esse apoio firme. Você tem que imaginar assim, você pode oscilar, mas o seu pé, esses três pontinhos ficam fixos no solo. Tá? E agora a gente está chegando no pico da nossa montanha, né? No nosso peak pose. Então dá para sentir, ó, que o momento realmente é solar. Você deve estar sentindo aí em casa também, tá? E aí nós vamos então explorar toda essa mobilidade. Então você percebeu que na aula a gente trabalhou bastante a abertura pélvica, soltamos o quadril, alongamos a parte posterior das coxas, trabalhando essa ação de empurrar para subir, para crescer, né? Então agora é o momento de você colocar tudo isso em prática, tá? Então você vai acessar a postura pelas cramas, sentindo a cama mais adequada para o seu corpo. Se você ainda sentir um pouquinho de dificuldade ali nas posturas, no Trikonasana e tudo mais, você talvez faça a primeira crama, tá? E vai ser só aqui, ó, segurando por trás do joelho. Vai primeiro subir bem esse joelho. E aí você estende a perna aqui, respira 5 vezes. Se não der para estender tudo, vai até onde dá. Tá? Depois dobra. Uma mão no joelho e outra na
cintura, empurra o joelho para a lateral. Se der, olha para o lado oposto, senão mantém o olhar focado lá na frente por enquanto. Tá? Ações que te ajudam a manter o equilíbrio. O pé, que a gente já falou, tá? Mas aqui, ó, trazer a barriga para dentro e para cima. Faz de conta que você está vestindo uma calça apertadinha aqui na cintura. Encaixa o umbigo lá no alto e sente que aqui é seu eixo de equilíbrio, tá? E também foca o seu olhar. E aí eu recomendo que você comece elevando a sua perna esquerda e deixando a perna direita no chão, tá? Eu vou mostrar com as duas. Então aqui, ó, vai levar o joelho lá para a lateral, respirar 5 vezes, tá? E depois volta, levanta o joelho. Pode cruzar assim pela frente. Você pode ou ficar aqui se ainda estiver desestabilizando muito, ou se você sentir em equilíbrio, levar a testa na direção do joelho. Mas não desce muito o corpo, tenta realmente subir o seu joelho. Faz só uma exalação, depois volta e estica a perna até onde dá. Pode ser mais baixinha, tá? Onde você conseguir levar, ok? Mas se você já tem um pouco mais de experiência e sentir que dá para avançar, pode fazer a grama completa, tá? Então, vão ser 5 respirações aqui na frente, depois 5 lateral, depois volta, faz uma expiração, inspira, solta e segura mais 5, ok? Então, vai fazendo no seu ritmo, tá? Você tem uma cama intermediária também. Vamos supor que você sente que já dá para pegar no dedão do pé, só que ainda não estica muito bem a perna, tá? Uma coisa que você vai evitar fazer é descer o joelho para esticar a perna. Não quero isso aqui, não. Eu prefiro manter o joelho elevado e levemente flexionado. Então, não tem problema se ele não estender tudo. Trabalha aqui suas 5 respirações. Depois vai lá pro lado, tá? Dobra se precisar. E depois volta, vai até onde dá e estica, ok? Então vai fazendo no seu ritmo, sentindo o seu corpo e a sua respiração. E geralmente nesse momento eu deixo o aluno realmente fazer no ritmo dele, tá? Às vezes, né, dependendo da turma, a gente vai todo mundo junto, tá? Mas enquanto você faz, eu vou te explicando. Não precisa parar de fazer, ok? Mas tem algumas coisas relacionadas ao Peak Pose que são importantes. Por exemplo, existem 2 formas de você colocar, né? Dessa forma como a gente está fazendo agora, é a forma mais iniciante, vamos dizer assim, né? Onde a gente faz a postura a sequência de permanência de um lado, depois do outro, e aí depois vem para o Peak Pose. Mas existem formas também de você incluir o Peak Pose na sequência, e isso, é claro, já fica muito mais quente, muito mais intenso, e é para aquele aluno que já tem mais experiência, né? Que já geralmente já é professor formado e com uma prática bem consolidada, e aí você consegue colocar o Peak Pose no meio dessa fluidez, tá? Mas no geral, no começo, assim, a gente realmente opta por deixar esse momento meio que entre parênteses, um momento que você para, explica um pouquinho mais, né? Dá mais orientações, pede para o aluno te observar antes de fazer, e depois deixa cada um fazer no seu ritmo, porque é um momento ali na hora da prática de você também poder observar todo mundo, fazer os ajustes e dar os auxílios necessários, ok? Muito bem. Então, provavelmente você já fez de um lado e do outro, tá? E aí, quando você finalizar, vai unir os pés aqui na frente. Respirar um pouquinho aqui, mantendo o seu dando ativo, tá? Aciona todas as suas ações internas. Se você ainda não conhece esse termo, foca aqui na região abdominal e puxa o umbigo um pouquinho para dentro e para cima. Sinta o corpo alongar. E agora é aquele momento, né, que a gente subiu até o pico da montanha. O Peak Pose é aquela vista lá de cima, né? Só que tem a hora de voltar.
né, do retorno para casa. Então, daqui a gente vai entrando no momento mais lunar, mais restaurador da prática, ok? Vamos para o solo, então, para chegar lá, vamos pelo Vinyasa. Inspire, eleve seus braços e umas mãos. Solte o ar e flexione a frente. E alongue sobre as pernas, assim. Abra o peito, inspire. E vai para o Chaturanga, exalando. Pode saltar ou caminhar. Urdhva Mukha. Inale. Adho Mukha, exale. Respira um pouquinho aqui nesse Adho Mukha. Daqui nós vamos passar as pernas para frente, cruzando e sentando atrás dos seus pés. Estenda os joelhos. Acomode bem o quadril no chão. E vamos fazer uma postura de torção, Matsendrasana. Comece flexionando a perna direita, cruze por cima da esquerda e abrace com o seu braço esquerdo, colocando a mão direita no solo atrás de você. Vamos torcer. Respire um pouco. Eu gosto sempre de manter uma toalhinha assim, porque nesses momentos da prática que a gente começa a suar bastante, começa a escorregar, a toalhinha vai lá e dá um grip maior ali, uma fixada nossa. Torce bem, vai até o máximo. Volte devagarinho, inspirando. Troque a perna. E agora faça do outro lado. Mesma coisa. Abrace seu joelho esquerdo com o braço direito. Procure manter os ombros baixos, a coluna bem alongada. Torce, respire. E vai até o seu máximo. Volte devagar, inspirando. Muito bem. Daqui você vai deitar de costas no chão. Então, bem devagarzinho para a ponta do tapete. Estenda os braços aqui na frente. E vamos deitar vértebra por vértebra, devagar e consciente. Isso. Relaxa o corpo no sono. Solta os braços ao lado do seu corpo. E venha com os seus pés bem próximos aos glúteos. Deixe os pés paralelos, prepare aqui a base de Setu Bandhasana, tá? Meia ponte. Então, pés paralelos, alinhados ao quadril. As coxas também se mantêm paralelas. Um erro muito comum é deixar o pé girar para fora e abrir os joelhos nessa postura. A gente vai trabalhar com os pés bem neutros, tá? Bem paralelos, os joelhos também na linha do quadril. Então, eleve seu quadril, eleve o tórax, pode ficar aqui nessa cama. Se sentir que dá para avançar mais, vem cruzando os dedos das mãos e aí vai girando os ombros na direção do solo. E tenta se apoiar nos ombros, empurrar o chão e subir o quadril até onde dá. Respire bem profundo e bem longo. Muito bem, volte devagar, afasta os ombros.
Apoie bem as costas no chão, abrace seus dois joelhos. Faça um movimento suave de um lado, do outro. Massageie a sua coluna, bem leve, respirando, sentindo o momento presente. Muito bem. Para no centro. Estenda as pernas, apontando o teto, estenda os braços lá acima da cabeça. Inspire, exale, sente devagar. Alongue novamente as pernas lá na frente, segure ou nos pés ou nas pernas. Faça uma inspiração abrindo o peito. Relaxa um pouquinho aqui no Paschimottanasana, sem forçar, soltando a coluna, o pescoço e a cabeça. Relaxa bem as costas. Solta agora os braços. Em uma atitude de entrega, soltura. Hum. Muito bem. Daqui de 5 a gente vai só bem inspirar. Hum. Ótimo. Muito bom. E assim a gente vai concluir o nosso momento lunar num Shavasana, numa postura de relaxamento total. Mas antes de chegar nesse Shavasana, eu queria lembrar você que se você chegou até aqui e se você está gostando dessa forma de praticar, dessa forma de construir as sequências e quiser aprofundar um pouquinho mais, agora em março nós vamos começar uma nova turma de formação de yoga. Eu vou colocar o link aqui embaixo e nesse link você vai encontrar todas as informações, o acesso também a entrar em contato com a gente, conversar pelo WhatsApp, para saber tudo o que você precisa saber para participar desse momento com a gente. Essas vagas são super limitadas. Esse curso é presencial para a gente realmente explorar a vivência bem profunda. Tá? E é muito interessante que a cada módulo a gente vai trabalhando um grupo de sequências, a gente estrutura bem todas as gramas, define quais são as posturas de peak pose, quais são as posturas de base que nos ensinam esse peak pose, compreende a relação dessas posturas. Então, se você quer se desenvolver na sua prática, ou até mesmo começar a dar aula, ou continuar, se você já dá aula e quer ministrar aulas cada vez mais dinâmicas, modernas e criativas, esse é um convite para você. Então, conheça mais o meu trabalho. Nós trabalhamos também com aulas online, aulas presenciais em momentos específicos também, tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente para que você realmente possa se aprofundar ainda mais nessa vivência do yoga, ok? Mas amanhã nós temos mais uma aula na nossa jornada, então eu quero você aqui presente, porque nessa aula vai ser muito especial, que a gente vai entender como então o método Nataraja Flow entra em toda essa construção. Vamos fazer uma prática bem fluida, diferente da que a gente fez hoje. Hoje nós fizemos uma prática de rotação lateral. Amanhã vamos fazer uma prática de rotação neutra para a gente sentir realmente como que essa escolha do pico, né, que a gente vai subir faz toda a diferença em como que a gente traça esse caminho, tá bom? Então, muito bem. E agora nós vamos relaxar um pouquinho para finalizar essa prática com bastante conforto. Então, quero que você deite aí no Shavasana,
Solta bem seu corpo, solta os seus braços. Deixa a respiração profunda e se solte completamente ao expirar. Relaxe seus músculos, suas articulações e relaxe completamente. Solta os tendões, os ossos, relaxa até a medula. Deixa o corpo entregue, bem soltinho, abandonado no solo. Respire, relaxe, se solte completamente. Você pode imaginar que uma onda de relaxamento vem invadindo o seu corpo, te envolvendo dos pés até o topo da cabeça, soltando, descontraindo completamente. Relaxe seus pés, solta seus tornozelos, suas pernas, relaxe. Relaxa os joelhos, solta as coxas e deixa essa descontração agradável te envolver, penetrar pelo seu quadril e chegar aos seus órgãos internos. Descontrai os órgãos da pelvis, do abdômen. Sinta esse conforto agradável que te envolve, tranquilizando o tórax, os pulmões, o coração, deixando esse relaxamento chegar na coluna e relaxar, soltar bem as costas no solo. Relaxe também os ombros, braços. Solte os antebraços, solta as mãos, solta os dedos, relaxe. Relaxa o pescoço, solta a cabeça. Relaxe completamente. Solta a língua dentro da boca, os maxilares, as faces. Procure relaxar até mesmo o couro cabeludo, o nariz e as suas orelhas. Se entregue completamente. Relaxe mais e mais ao exalar. Faça uma respiração profunda, longa. Se observe.
Comece a dar movimento à língua dentro da boca. Movimente também os dedos das mãos, dos pés. E vai então despertando pouco a pouco desse relaxamento. Amplie seus movimentos, movendo as pernas, movendo os braços. Hum. Se espreguice, alongue, faça tudo o que o seu corpo estiver pedindo. Ah, é como se você estivesse voltando de um descanso de longas horas. Vai no seu tempo, vira um pouquinho de lado, se observe em posição fetal, aproveite esse momento de integração com si mesmo, onde o seu eu encontra o seu ser, né? Nesse lugar que está o yoga, né? Esse yoga que começa agora, que vai além da prática. Então mantenha essa conexão. Quando se sentir confortável para sentar novamente, sente-se. Deixa a coluna alongada, os olhos fechados. Se observe um pouco. Se observe nesse estado de presença, de conexão, de integração com o seu verdadeiro eu. O yoga se manifesta a partir do momento que a gente se torna mais verdadeiro na vida, no sentir, no agir, no perceber o mundo. Quando isso se alinha mais com as nossas próprias inspirações, com a natureza em potencial existente dentro da gente. Então, essa é a verdadeira realização do yoga, né? Os asanas, as posturas, podem até trazer, né, algumas sensações interessantes para a gente e um pouquinho de sensação de realização, e é legal, é importante. Mas a realização mais profunda, esperada, aquilo que o yoga busca é a realização de si mesmo, independente de postura, independente da onde você chega, é se sentir bem na sua própria natureza e conseguir se expressar e sentir esse mundo, né, de uma forma mais natural, mais verdadeira e mais feliz. Então, eu espero que essa prática tenha te ajudado, especialmente com essa realização do yoga, né, e que te ajude realmente a destravar todo o potencial que o yoga tem e trazer aí para a sua vivência do dia a dia. Então, nós vamos finalizar agora, unindo as mãos diante do coração. Vamos entoar o mantra da paz, inspirando bem profundo e começando com o mantra Om. Inale. Swasti Pradyabhya Paripalayantam Nayena Margena Mahi Mahishwaha Go Brahmana Shubhanastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Om Namastê. Muito obrigada pela sua participação. Se você gostou dessa aula, deixa um like, deixa um comentário, que é super importante para mim saber como você está se sentindo também aí com os nossos conteúdos.
Então, amanhã nós temos a última aula dessa jornada. Não perca. Eu espero você para a gente ter essa vivência completa do método Nataraja Flow. Até a próxima aula.